O Flamengo precisa vencer o Vitória. Flamengo que empatou na primeira rodada do Brasileirão tem hoje uma grande missão. Provável escalação do Flamengo. Você verá aqui comigo quem são os jogadores que provavelmente entrarão em campo. Arrascaeta, Pedro, De La Cruz, será que estarão dentro de campo hoje no jogo contra o Vitória? E no Vitória, será que o Carlinhos, aquele que jogou no Flamengo aqui, lá do Nova Iguaçu, será que ele vai enfrentar o time do Flamengo? Veremos ainda aqui o retrospecto do Flamengo contra o time do Vitória. Positivo ou negativo? E a arbitragem, hein? Não sei não, hein? Quem vai estar apitando o jogo de hoje é um juiz que a torcida do Flamengo não gosta muito. Mas existe um desgaste nos jogadores do Flamengo. Você vai saber quais são os jogadores que há uma certa preocupação e deve ocorrer um controle de carga. E no vídeo de hoje você ainda vai curtir, você vai rir do Vasquinho, aquele timinho pequeno. O Vasco tomou um chocolate do Corinthians. A gente vai falar sobre isso tudo no vídeo de hoje. Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo em Foco, o seu canal de notícias do Mengão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Eu estou falando do Mengão, Flamengo, para sempre Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal, você já vai falar disso. Claro, cara, estou na abertura aqui do vídeo, eu preciso que você venha fazer parte dessa família. E essa família que tu já faz parte. Preciso fazer o exame de DNA com você, pô. Na tua veia aí, guerreirão, corre sangue rubro-negro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você puder nos dar essa oportunidade de ver o vídeo até o final, curta o vídeo se você achar que foi interessante. E ainda, guerreiro, compartilha com seus amigos flamenguistas. Eu preciso de você. Esse canal, ele foi criado recentemente e ele vai crescer, ele vai ser um dos maiores canais, com certeza, de informação sobre o Flamengo. Lá no Instagram, também começamos há pouco tempo, já passamos dos 25 mil inscritos. No Facebook já passamos de, acho que de 4 mil inscritos. Então, vamos fazer o seguinte, traz todo mundo aqui, vamos se juntar à família Flamengo em Foco. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá então, vamos parar de lero, de conversa fiada e vamos falar sobre o Flamengo. Tenho muitas informações aqui para vocês, torcedores do Mengão. Vamos lá. O Flamengo joga hoje contra o Vitória lá no Barradão. E aí, o que você acha? Você acha que vai dar certo o jogo de hoje? Cara, o Flamengo empatou o primeiro jogo contra o Internacional. Se você recordar, o Flamengo não fez um excelente primeiro tempo. Eu julgo até que o primeiro tempo não foi bom, mas no segundo tempo o Flamengo amassou o time do Internacional. Amassou. Mas a gente já sabe que o Flamengo tem aquele certo problema, né? A gente consegue criar muitas oportunidades, mas a nossa definição ela não está 100% perfeita. Na verdade, nunca esteve. Mesmo na época aí, de ouro, o Flamengo sempre perdeu muitos gols, até na época do próprio Jorge Jesus. Então isso é um problema crônico que temos no Flamengo. E aí, sem o nosso 9 matador, que é o Pedro, né? Nos últimos jogos aí a gente sabe que o Pedro está 7 meses praticamente parado, indo para 8 meses. A gente não... Então, 7 meses parado. O Pedro, que vinha fazendo muitos gols, a gente meio que tem passado uma certa dificuldade com essa situação. Mas vamos lá. Falando de Flamengo, o Flamengo precisa então vencer o Vitória. Os ingressos estão esgotados, o estádio vai estar lotado, a torcida do Vitória vai comparecer em peso, mas todo mundo sabe, né? A torcida do Flamengo, meu, ela não tem só no Rio de Janeiro. Você vai para São Paulo, você vai para o Nordeste, você vai para o Sul. Eu estou no Sul, por exemplo, aqui, e, cara, o tempo todo eu tenho visto o pessoal com camisa do Flamengo aqui em Florianópolis, ok? Então, em Curitiba, cara, a torcida do Flamengo, ela é imensa, ela é incomparável. Então, a torcida do Mengão, com certeza, vai comparecer lá. A gente já tem certeza disso. Agora, a gente precisa ficar ligado, né? Por quê? O Flamengo, como eu falei, por não ter ganho o primeiro jogo, o Botafogo já chegou a 4 pontos, tem outros times que já estão com 4 pontos,
Então, a gente não pode descolar do pelotão da frente. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito extenso, né? Mas a gente não pode deixar para tentar fazer no final o que a gente tem que fazer no início. Então, o jogo de hoje do Flamengo é um jogo de 3 pontos e o Flamengo, o time do Flamengo, a nossa tropa está indo para lá, já está lá, é claro, desde ontem, mas foi para buscar esses 3 pontos. Com certeza a gente vai ganhar o jogo de hoje. Lembrando que, a vitória é fundamental, fundamental. Corinthians, como falei agora, o Botafogo já tem 4 pontos. O Corinthians também está com 4 pontos, né? O Ceará também já está com 4 pontos. E esses pontos aí, no final, cara, fazem uma diferença do caramba. A gente teve a oportunidade no ano passado de ganhar o campeonato, né? Depois ficou mais difícil nas últimas rodadas. Mesmo com o Felipe voltando, né? O Flamengo voltou a vencer, mas ficou difícil. O Botafogo foi campeão. No campeonato de 23, quem foi campeão foi, depois daquele vexame do Botafogo, foi o Palmeiras. Mas o Flamengo também teve a oportunidade de ser campeão naquela ocasião. Não vamos dar mole, vamos correr atrás aí desses 3 pontos. Então vamos para a provável escalação do Flamengo. Vamos com calma, não vou correr na fala, para que você possa acompanhar juntinho aqui comigo. Rossi no gol, Wesley, lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga. Léo Pereira que teve um choque, né, no joelho aí no jogo recente, mas o cara já voltou jogando bola. Léo Pereira, cara, tá numa excelente fase, né? E, Léo Ortiz, a gente sabe que é o nosso 10 da zaga, né? Falando ainda sobre lateral esquerda, houve um controle de carga feito pelo nosso mister, onde ele botou Ayrton Lucas no jogo da Libertadores. E aí quem entrou depois foi o Alexandre. E foi através do Alexandre que a gente teve o lance do gol. O Alexandre provavelmente já vai voltar hoje para a lateral esquerda. Uma vez que, só para te lembrar, o Ayrton Lucas está numa fase, meu Deus do céu, parece um bonde dentro de campo. Falando de meio campo, o Gá, né, que vem jogando, mas a gente acredita aí, a gente vai ver um controle de carga, eu vou falar disso mais na frente, mas Pulgar no meio de campo, Gerson também no meio. Gerson, então, que está voltando depois de ter sofrido aquela lesão na seleção brasileira. Ainda, no meio de campo mais avançado, volta de Arrascaeta, graças a Deus, Luiz Araújo, que jogou o último jogo, e Gonçalo Plata, que também não jogou porque estava no controle de carga, e ele teve, eu acho que, algum quadro de faringite, alguma coisa do tipo, né? Uma estafa que o cara teve aí, por estar jogando muitos jogos, tanto pelo Brasil, tanto aqui no Brasil, com o Flamengo, quanto na seleção aí do seu país. Falando agora de frente e ataque, a gente vai ter então Bruno Henrique centralizado. Muito provavelmente esse é o time do Flamengo que vai jogar hoje, tá bom? Bruno Henrique então ali como referência de ataque. Vamos falar de De La Cruz agora. De La Cruz, se você observar, eu não coloquei ele na escalação provável. Por quê? Porque ele deve começar no banco. O De La Cruz está sendo poupado por causa da sequência pesada de jogos do Flamengo. Sério? Cara, a gente sabe que o De La Cruz, ele veio, né, do River e os jogos lá na Argentina são menores, a quantidade de jogos são menores que a gente tem no Brasil. Então, ano passado ele teve muitas lesões e aí, então, o departamento médico do Flamengo, ele está ligado para quê? Para que o De La Cruz consiga jogar mais jogos durante esse ano, né, mais do que fez no ano passado, e ter menos lesões. Então, provavelmente ele vai começar o jogo no banco e deve ser colocado em algum momento, né, do jogo. Lembrando que Luiz Araújo, tá, e o Wesley também estão sendo monitorados aí por causa da quantidade de jogos. Luiz Araújo que voltou de lesão, a gente sabe já disso, teve uma lesão no ano passado, e o Wesley por estar numa batida muito grande, né? O Wesley, por exemplo, foi poupado, nem viajou para o jogo na Venezuela contra o Deportivo Táchira, já visando a questão do desgaste, né? O cara
tá numa frequência violenta. Lembrando que, pô, tem um filho, né? Acho que é uma filhinha. Então, a gente que tem filho pequeno sabe, a ralação. Provavelmente ele deve estar também se cansando bastante aí, tendo que dar aquela atenção para a filhota, mas isso é muito prazeroso. Voltando aqui agora a falar sobre a Arrascaeta, eu comentei que o Arrascaeta provavelmente vai estar dentro de campo hoje, desde o início, tá? Mas, fique ligado, ele teve uma lesão no pubis recentemente. Foi até cortado da seleção lá do Uruguai. Se vai colocar ele desde o início, o tempo todo ligado para ver como é que ele vai render nesse jogo. Tá pronto para jogar? Tá pronto para jogar. Mas essa lesão aí pode fazer com que ele jogue com um pouco de medo ainda no jogo de hoje. Ele está voltando hoje. E Pedro, se a gente parar para analisar, né, foi liberado pelo departamento médico, mas não viajou para Venezuela, não vai jogar hoje, mas deve voltar na quarta-feira, que é o jogo aí bem importante também, contra o Central Córdoba. Jogo que vai acontecer aqui no Maraca. Parece que o departamento médico está fazendo uma coisa interessante com o Pedro, né? Que coisa interessante. Tá deixando o Pedro no Rio, evitando essas viagens, acho que para não causar um desgaste no jogador, né? O jogador que está parado aí há 7 meses. Mas é isso, vamos agora falar então sobre o Vitória, né? Falei aí do Flamengo. Vitória vem de uma... Vai ficar repetitivo isso, mas vou falar, vai ser engraçado. O Vitória vem de uma vitória na Sul-Americana, tá? Mas ele perdeu o estadual, então existem irregularidades aí no desempenho do time do Vitória. Então, estão tentando buscar uma certa estabilidade, mas o Flamengo vai jogar hoje como favorito, como sempre é, contra o Vitória, tá? O time aí do Carpini deve vir com Lucas Arcanjo, Claudinho, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Dudu, Léo Gomes, Matheus Gonçalves, Osvaldo, Janderson e Alejandro. Esse Matheus Gonçalves não é o nosso não, tá, galera? É o Matheus Gonçalves lá do Vitória. Você deve estar se perguntando, pô, mas o atacante deles? Que atacante? O atacante que foi emprestado, né, pelo Flamengo. Você está falando do Carlinhos, né? Rapaz, deixa eu falar um negócio. O Carlinhos, ele ainda é do Flamengo, está emprestado do Vitória, e ele provavelmente não vai jogar, tá? Informações do clube, né, dizem o seguinte, cara, é muito dinheiro para pagar para o Carlinhos jogar. E o Vitória, né, que tem andado com as contas bem certinhas e não gosta de dar calote em ninguém, vai preferir não colocar o jogador, porque se colocar, vai ter que pagar 1 milhão aí de multa ao Flamengo. Falando sobre arbitragem agora, no apito a gente vai ter Rafael Rodrigo Klein. A fama desse cara não é muito boa, a torcida do Flamengo não gosta muito dele, por quê? Porque ele apita o tempo todo. O tempo todo o cara fica parando o jogo, trava o jogo, gosta de dar cartão pra caramba, parece que está distribuindo panfleto na rua. O cara o tempo todo dá cartão. E eu, pelos últimos jogos que apitou do Flamengo, eu achei que ele foi um pouco tendencioso. Mas fazer o quê, né? Esse cara é o que vai apitar hoje. A nossa arbitragem do Brasil, todos nós sabemos que tem uma qualidade técnica muito baixa, tá? Mas é o juiz do jogo hoje, principal. Na bandeira a gente vai ter bandeirinha ali, Rafael da Silva Alves e Michel Stanislaus. É um nome meio feio aí. E no VAR, que sempre tem problema, né, cara? Às vezes não chama o juiz para ver um lance, ou quer às vezes interferir demais. Hoje no VAR a gente vai ter o Rafael Trace, tá? Que deixou aí de ser árbitro, justamente por ter atuações muito fracas como juiz. Vamos falar agora então sobre o histórico Flamengo, Mengão e Vitória. Cara, só dá Mengão. São 65 jogos no total, tá? Nesse tempo todo que a gente tem de Vitória e Flamengo, são 65 jogos, 39 vitórias do Flamengo, são apenas 10 do Vitória e 16 empates, cara. Então, o Flamengo é completamente superior ao time do Vitória em relação ao retrospecto, né? As estatísticas. Mas hoje serão 11 contra 11 e eu torço, é claro, que o Flamengo sai de lá com uma excelente vitória.
No total, são 129 gols marcados pelo Flamengo contra 68 gols do Vitória. Mas, ó, vamos lá. Falar de uma coisa importante aqui, sobre o desgaste, tá? Saindo de um assunto e indo para o outro. Atenção, o desgaste físico no time do Flamengo tem sido real, galera. Tá? O Flamengo tem feito muitos jogos. No total, nesses últimos 7 dias, são 3 jogos. Que isso, 3 jogos? Jogou contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Jogou agora, teve o jogo de quinta-feira contra o Deportivo Táchira. E agora está jogando, cara. Domingo, novamente, hoje, contra o Vitória. A gente gosta de ver jogo o tempo todo. A gente sabe que se o Flamengo pudesse jogar 7 jogos nos 7 dias, seria excelente para a nação. Mas, falando agora de jogador, o desgaste é profundo. 3 jogos em 7 dias é surreal. Então, ó, Pulgar, Luiz Araújo, Cebolinha. Eu botei o Luiz Araújo no meu time titular, Pulgar também. Mas provavelmente não devem jogar os 90 minutos, tá? Com certeza o Felipe Luiz deve mexer durante o jogo aí no time para evitar lesões. E agora, hein? Agora chegou uma das partes mais interessantes e mais legais desse vídeo. Por quê? Porque eu vou rir, cara. Vamos rir aqui com respeito do Vasco. Tô rindo com respeito, eu não tô dando gargalhada. O time do Vasco é um time muito fraco, cara. Estavam discutindo pra caramba recentemente. A gente quer jogar no São Januário. A gente quer... Que time palhaço. Tomou de 3-0 ontem. 3-0 do Corinthians, cara. Chocolate total. Chocolate total. O Vasco, que ficou esses dias discutindo. Quero jogar no São Januário. O Flamengo, que é o dono do Maracanã. O Flamengo, que a casa dele é o Maracanã. Eu vi o discurso do Pedrinho, vi o discurso do Pedrosa, Lucas Pedrosa, lá do SPT. Os caras chorando pra caramba. Cara, olha isso aí. Que vergonha. Tomou de 3-0 do Corinthians ontem lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Cara, vergonhoso. Né? Cuidado, hein, Vasco. A gente já sabe do teu final. Ano que vem, 2026, Vasco na 2ª divisão. E desse jeito aí, com esse futebol ridículo, não vai conseguir nada. Nada. Mas deixa eu ver. Eu acho que acabou as informações. É isso mesmo, galera. Então, ó, clima de jogo total hoje. Hoje o Flamengo joga, tudo para. Barradão vai estar lotado. Mengão em busca da primeira vitória no Brasileirão. 2ª rodada do Brasileirão. Hoje a gente vai ter vitória contra o Vitória. O Flamengo com certeza vai ganhar esse jogo. A torcida nossa tá confiante, a expectativa tá lá em cima e a gente com certeza vai sair hoje, lá do Barradão, com 3 pontos na bagagem. Então, para finalizar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos fazer essa família aqui, Flamengo em Foco, crescer. Para sempre, Flamengo!